Meus caros amigos e amigas, você está no canal Espiritismo Explicado. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Lembrando que essas mensagens não são relacionadas aos espíritos que já superaram os seus dramas pessoais. Muitos deles, a grande maioria, estão ainda em busca de solucionar os enigmas da própria vida. Esta mensagem foi psicografada no dia 11 de abril de 2019 e ela começa assim: já era tarde e ainda estávamos lá. Acordamos com os gritos do comandante e nos dispusemos a seguir cavalgando, mesmo com a tempestade que se aproximava. Pensei na tragédia que se anunciava para muito em breve. As batalhas perdidas, os homens mortos, as memórias para sempre manchadas de sangue. Os cavalos cansados não viveriam muito. Os soldados mais jovens ainda traziam alguma vida no olhar, mas eu sabia que aquela guerra já estava perdida, assim como nós. Uma nuvem de tristeza me envolveu. Olhei para trás, para tudo que havia feito de minha vida, e me dei conta de que havia sido uma vida inteira desperdiçada. Eu estava com 35 anos e já tinha visto e vivido as coisas da guerra tão de perto que fazia parte de tudo aquilo, como um objeto bélico, como aquele céu frio e hostil do inverno europeu. Sabia que morreria naquela travessia. Já estava fraco e não tinha nenhum resquício da esperança que nutre os combatentes. Àquela altura da vida, já estava demasiado cansado e já tinha oferecido o melhor de mim pela causa, pelo imperador, cumprindo meu papel de soldado fiel, fazendo o que tinha que ser feito. Tive meus romances de guerra, passageiros e inconsequentes, que anoiteciam e não amanheciam. Não trazia a recordação de nenhum grande afeto, um amor cuja lembrança me servisse de consolo naquelas horas. Sentia-me imensamente só, afastado dos demais soldados, remoendo os acontecimentos da guerra que ainda seguiriam comigo por longo tempo. E tive vontade de ter alguém que ansiasse minha volta, que talvez até rezasse pelo meu regresso. E tive saudade do que não tinha vivido e nem jamais viveria. Sabia que estava irremediavelmente só, naquela estrada de horizonte sem fim. Apenas eu e meu cavalo, embora companheiro de tantas histórias, incapaz de compreender o conflito doloroso que se instalara em meu íntimo. E assim seguimos. A tempestade cruel nos alcançou com força maior do que imaginávamos. Estávamos fracos, cansados, desolados, famintos, desnutridos. Não demorei muito a desfalecer. Fui um dos primeiros a cair, tombado ao chão, o corpo incapaz de sustentar o próprio peso. Fiquei deitado, sem forças e vontade para levantar e seguir aquela que se tornara uma aventura insana. Fiquei quieto, os olhos fechados, apenas deixei que a vida se fosse em paz, sem mais lutar. Nem sei quanto tempo estive ali, vagando entre os mundos, flutuando, ao mesmo tempo em que me sentia preso ao peso de todos os meus equívocos. Em minha imaginação, via os acontecimentos que de certo se sucediam à minha volta. Os cavalos e os homens tombando mortos em exaustão, sendo deixados para trás pelos que ainda resistiam, até que não houvesse mais nenhum sobrevivente. Pouco mais tenho a relatar, pouco remorso, quase nenhum arrependimento. Aguardo as próximas ordens. Farei o que determinarem. Não sou mais dono de mim, não enquanto me sentir um desertor. Pelo espírito, André. Pela médium, Eliane. Meus caros amigos e amigas, eis o drama da guerra, onde os exércitos em suas épocas se arvoraram no direito de transformar a cabeça dos homens, de fazê-los não acreditarem em absolutamente nada, não ter fé, não ter esperança, matando-os mentalmente antes de ir para os conflitos, porque exatamente aí eles se tornariam soldados incapazes de sentir-se humanos, porque dentro deles toda a sua humanidade foi destruída. Tudo aquilo que nos torna humanos, todos os conceitos que envolvem bondade, beleza, ternura, compaixão, primeiramente deve ser destruído na mente do homem para que ele se torne um soldado real, para que ele perca completamente a capacidade de raciocinar e se torne uma máquina de matar. Esses comandantes, homens cruéis,
que também passaram pelo mesmo processo de lavagem cerebral para se tornarem capazes de sentir muito ódio, de destroçar aqueles homens que se tornaram seus inimigos e que eles nunca conheceram, nem conhecerão diante dos terríveis combates. Um ser reencarna para se tornar uma criança, para ser amado, respeitado, para ser conduzido pelos caminhos da vida, tendo como base exatamente os valores do amor, da bondade, do cuidado, mas dentro de cada um de nós impera o terrível instinto que nos leva a buscar, muitas vezes voluntariamente, ou pela imposição dos governos em suas épocas, e eles com certeza saberão tornar estes seres vivos criados para o amor em armas de terríveis destruições. Mas para que esta arma seja eficiente, é preciso que primeiro seja destruído dentro dela tudo que nela tem de ligação com o que há de bom, belo e humano. Este acontecimento aqui descrito pelo André aconteceu em uma das últimas batalhas do Império Napoleônico, que neste momento enfrentava as tropas inglesas. Nesta batalha todos morreram, mas o André já estava morto. Ele já não aguentava mais aquele suplício. Anos e anos vendo tudo à sua volta ser destruído. Seus amigos morreram, que eram renovados por outros amigos, até chegar ao ponto em que o soldado não quer ter mais amigos, exatamente para não ter que presenciar seus corpos destroçados pelo inimigo que se tornou inimigo, não porque em algum momento houvesse ofendido a sua pessoa, mas porque os poderosos da terra, em suas épocas, acharam por bem dominar outros povos, usar a sua ganância para expandir os seus territórios, subjugar outros reis, única e exclusivamente para dar sustentação ao profundo desequilíbrio que traziam dentro de si mesmos, a sua própria loucura. E o mais triste é pensarmos, e nós vemos aqui a imagem real de um ser humano que se tornou soldado, matador, que quando chega ao fim de suas forças, por não conseguir mais viver, abatido pelo inimigo, se depara no plano espiritual, sem ter condições de desobedecer às ordens recebidas, até mesmo depois da morte, se sentindo culpado por não ter permanecido vivo lutando, subjugado à angústia de se sentir um desertor. Essas batalhas ainda existem. Elas estão acontecendo nos palcos de todas as guerras. Parte dos exércitos romanos ainda marcham pelas planícies. Gauleses e bárbaros, cruzados e saladinos, Napoleões e asseclas ainda comandam. Dor, sangue, morte, lama, até que a força indestrutível do progresso seja capaz de criar condições de que estes homens possam ser despertados, recolhidos, amparados, recompostos perispiritualmente, mentalmente, para que possa ser devolvida a eles um pouco de razão, um pouco de harmonia, um pouco de fé, para que retorne um dia, novamente, a contemplar um pouco de beleza, de amor, de fraternidade, de bondade, ternura e compaixão. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.